Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém? Estamos em mais uma aula de hermenêutica, arte e ciência de interpretar textos e, particularmente, por estarmos num contexto de igreja, a interpretação da Bíblia. Muito bem, a aula de hoje é hermenêutica instrumental, dentro do escopo de dicas de como interpretar a Bíblia e também gêneros literários. É algo muito importante para que possamos entender a palavra. Então, seguiremos numa recapitulação da aula passada e a sequência, então, desse conteúdo. E depois, se der tempo, eu quero apresentar alguns livros que ainda mais ajudarão na interpretação, são instrumentos importantes. Hermenêutica instrumental, então, entramos na parte de dicas de como interpretar na parte de recapitulação. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ilumina para compreendermos as Escrituras. Senhor nosso Deus, estamos nesse momento entrando na aula de hermenêutica. Pedimos ao Pai a direção e a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Deus, também, ó Pai, usando, Senhor, aquilo que devemos ter como conhecimento para melhor interpretar a Tua palavra. Então, com a iluminação do Espírito Santo, entendendo, ó Pai, de forma gramatical, contextual e teológica a Tua palavra, assim, de forma mais assertiva, teremos compreensão da Tua palavra. Que assim seja nessa aula também, em nome de Jesus. Amém. Comecemos então com o texto de João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais, julgais ter nelas a vida eterna. Interessante que esse é um texto muito conhecido de nós, evangélicos, mas houve uma campanha de evangelização em determinada igreja, em determinada cidade. E o tema da campanha foi: examinai as Escrituras. Então eles colocaram cartazes, fizeram folhetos, colocaram até alguns outdoors nas cidades. Então, a conferência evangelística sobre o tema Examinai as Escrituras se deu na quinta noite, na sexta noite, no sábado à noite e terminou no domingo. Na segunda-feira, havia uma fila enorme no cartório da cidade. E o juiz do cartório, as pessoas ficaram... Nunca tinha acontecido uma fila tão grande ali na porta do cartório. E qual foi a justificativa? Porque eles leram Examinai as Escrituras. Então eles levaram as suas escrituras das casas para poder fazer o exame. Então isso mostra que muitas vezes aquilo que nós entendemos, né, também precisamos comunicar, né? Nem sempre aquilo que nós compreendemos chega de forma correta para as pessoas que ouvem. E nós precisamos, então, entender que quando os autores bíblicos eles escreveram no contexto histórico, e o contexto gramatical, e um contexto literário. Portanto, comecemos com as dicas de interpretação. Dicas para interpretar a Bíblia. Então, primeiro, a natureza da Bíblia, palavra de Deus escrita através de palavras humanas. Então, não caiu do céu, nem o hebraico, nem o grego, já existiam, embora que o hebraico seja uma língua mais teológica e o grego uma língua mais filosófica. Então, nós temos que compreender esse lado humano e precisamos ter essa compreensão da literatura. Também, dois movimentos da interpretação. A exegese, que busca do significado original pretendido pelos escritores bíblicos, e a hermenêutica, a busca do significado do texto bíblico para o contexto atual. Uma outra possibilidade de distinguirmos hermenêutica e exegese é que a hermenêutica são as leis da interpretação, e a exegese é a utilização dessas leis. Eu estou colocando um ritmo mais acelerado, porque isso tudo nós vimos, tá? Só estou
trazendo alguns pontos para recapitulação. Isso é importante para a fixação de conteúdo e aprendizado. A Bíblia interpreta a si mesma. A iluminação do Espírito Santo é necessária para a compreensão das Escrituras, né? Então, de todos os livros que depois vão ser apresentados e outros mais, a Bíblia é o melhor intérprete, porque a Bíblia interpreta a si mesma. A experiência deve ser interpretada pela doutrina e não o contrário. Não é a experiência humana que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta a experiência humana. Todo cristão deve estudar e interpretar a Bíblia e não apenas os pastores. Por isso que nós estamos aí democratizando para todos os membros da igreja, da nossa igreja, e também para aqueles que assistirem esse conteúdo em algum momento, ter esse conhecimento também e não está restrito, não deve estar restrito apenas para os seminários, mas isso deve ser compreensão de todo cristão. A história da igreja e seus documentos doutrinários são referências importantes no esforço da interpretação, né? Por isso que é bom a gente olhar para alguns textos, né? Como, por exemplo, aqui tem um livro que é A Bíblia e seus Intérpretes, uma breve história da interpretação, de Augusto Nicodemos. Então aqui você vai ver os grandes intérpretes da Bíblia, isso é importante também para a compreensão da palavra. Outra dica importante: interpretação literal de uma passagem da Bíblia é sempre preferível do que uma leitura figurada alegórica. Exceto, tem uma exceção aí importante, exceto quando a passagem é claramente figurada, como, por exemplo, no caso de uma parábola. Ok? Então, nem tudo, a gente precisa... ele deve entender o seguinte: preferivelmente, quando o texto é um texto que não tem parábola, não tem alegoria, o próprio texto interpreta-se de forma literal. Quando existe alegoria no próprio texto, aí precisamos entender a alegoria. Como, por exemplo, as figuras de Ezequiel, né? A literatura apocalíptica. Tem que entender que existe uma figura ali importante a ser compreendida. Toda passagem deve ser estudada em seu contexto. Lembra daquilo que nós falamos na aula passada, recapitulando? Texto fora de contexto se torna um pretexto. Texto fora de contexto se torna um pretexto. Compreenda a passagem gramaticalmente antes de extrair conclusões teológicas e doutrinárias. Então a gramática é importante. O português, como a Bíblia está no português, precisamos entender a língua portuguesa para poder entender. A maior dificuldade que eu tinha em dar aula de grego era o fato de que os alunos não sabiam bem o português. E aí foi necessário fazer um propedêutico, ou seja, uma verificação se os alunos tinham esse conhecimento do português para poder introduzir o grego, né? Hoje em dia se compreende, até orientando um seminário em São Paulo, que o bom não é nem colocar as línguas originais, as línguas bíblicas, no bacharelado, e sim na pós-graduação. Então a orientação foi criar uma pós-graduação em línguas bíblicas, que deve acontecer aí, provavelmente no próximo semestre, para esse seminário em questão. Por quê? Porque no bacharel não dá para aprender duas línguas diferentes da nossa, né? Você tem apenas uma introdução, mas o aprendizado mesmo se dá na pós-graduação. Sim. Mais outra dica: aprenda a viver com as tensões da Bíblia, que às vezes nossa mente não tem condições de compreender. Trindade, Teodiceia, soberania de Deus e liberdade humana, são temas que nossa mente às vezes não alcança. Então nós precisamos nos submeter à revelação das Escrituras. Lembrando que, qual é o primeiro ponto da teologia, que nós falamos na aula passada? O primeiro ponto da teologia, dentro da teologia revelacional, é que Deus, por livre e espontânea vontade, resolveu revelar seus homens.
E o segundo ponto da teologia qual é? Estabelecer critérios, caminhos para essa revelação. Portanto, a doutrina bíblica é a doutrina da revelação. Revelacional. Deus revelou. Leva em consideração as características próprias de cada gênero literário da Bíblia. É nessa parte, então, que nós entramos, e ainda uma primeira parte de recapitulação dos gêneros literários. Primeiro, epístolas, cartas. Tem partes bem definidas, como nós dissemos. Tem, na maioria delas, dá para se identificar quem escreveu, para quem foi escrito. Dá para saber também em que época foi escrito, em que ano foi escrito. Lembrando que boa parte do Novo Testamento foi escrito antes do ano 70. As cartas de Paulo foram escritas antes do ano 70. Por quê? Há um precedente muito importante. Porque se houvesse sido escrito depois, teria alguma referência nas cartas a respeito da destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então, são documentos ocasionais, algo motiva a sua redação. Por exemplo, o que motivou a redação de Colossenses? Aí tá fácil, né? Porque a gente estudou em Colossenses, fizemos a exposição de Colossenses. Por que Paulo escreve a carta aos Colossenses, à igreja de Colossos? Vamos relembrar. Epáfras era o pastor, Epáfras entendeu que ele precisava da ajuda de Paulo, porque havia uma situação muito complexa a nível de heresia. Uma tríplice heresia, que juntava questões gregas, judaicas, do panteísmo, fez uma mistura ali, e aí então Epáfras pega o cavalo, vai lá para 2.000 quilômetros, lá para Roma, e conta a história para o que estava acontecendo, e mediante essa informação que Epáfras passa a Paulo, Paulo tem um tempo de oração, não escreve na hora, ok? Ele tem um tempo de oração, ele reflete sobre o assunto, ele busca a ajuda de Deus, e aí ele escreve uma carta para combater a heresia lá de Colossos. E qual foi a ênfase? Cristo. Portanto, é a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento. Para combater uma heresia, fala-se então de Cristo, né? Mostra a suficiência de Cristo, a exaltação de Cristo, né? Enfim. Outro exemplo, Gálatas. O que motivou a redação aos Gálatas? Porque entrou lá uma heresia de voltar à lei. Eles não estavam compreendendo a graça, eles não estavam valorizando a graça de Deus. Queriam voltar à prática da lei como fator de salvação. Aí Paulo escreve aos Gálatas. E assim, praticamente todas as cartas do Novo Testamento. Narrativas, histórias. Relacione o nível particular da narrativa com o nível mais global do plano universal de Deus. A compreensão do significado de um evento bíblico é aprofundada quando consideramos de uma forma que esse evento contribui para o plano maior de Deus, que Deus está realizando na história. Então não se faz doutrina, não se faz eclesiologia em livros históricos. Por quê? Porque está contando uma história. Não está trazendo algo normativo. Você pega os princípios da história e não a história em si no total. Por exemplo, quando nas narrativas, quantos livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento de história? 12 de história. Quantos livros de história no Novo Testamento? Um livro, Atos. É o livro que nós estamos expondo aqui nos cultos, nas mensagens dominicais dos cultos. Assim, um detalhe importante, eu não estou pedindo para os irmãos lerem, porque não vai sair no áudio, certo? Eu sempre, e aí quem vai assistir depois fica sem essa
Ok? Então, por isso que eu estou... Tá? Mas depois, no final, a gente abre para perguntas, para interatividade, tá bom? Ok. Dada essa informação, continuemos. Essas histórias, elas são limitadas, seletivas e incompletas. Ensinam de forma indireta, de forma ilustrativa. Você pode usar como ilustração. Então, por exemplo, você pega uma doutrina, nas epístolas é possível fazer eclesiologia, deve-se fazer eclesiologia nas epístolas. Deve-se fazer doutrina nas epístolas, que é o melhor conteúdo literário que nós temos para tal finalidade. Aí sim, você pode pegar uma doutrina das epístolas e fazer o quê? Uma ilustração numa história da Bíblia. Ok? Paulo fez isso, por exemplo. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele traz essa questão da lei, ele traz exemplo de quem? Traz exemplo de Abraão. Traz outros exemplos do Antigo Testamento como fator de ilustração. Mesmo porque 25% do Novo Testamento é citação do Antigo Testamento. E 25% do Novo Testamento também é escatologia. Um fator importante, a cada 3 versículos da Bíblia, um é de escatologia. Então nós temos uma boa parte considerável também de escatologia. Então, ensinam de forma indireta, ilustrativa, não servindo como base de doutrinas. Os evangelhos. Entremos então nos evangelhos. Considere não só o contexto histórico de Jesus Cristo, mas também dos autores dos evangelhos e dos públicos-alvo para os quais esses autores escreveram. Então isso é importante. Se nós perguntarmos assim, quando começa o Novo Testamento? Se for de forma escritural, de forma escrita, ele vai dizer, não, começa lá em Mateus, capítulo 1. Começa lá em Lucas, capítulo 1. Começa lá no nascimento de Jesus. Ou começa lá com a chegada de João Batista. Isso de forma escritural. E de forma factual, de fato. Quando começa o Novo Testamento? Na morte e na ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a última ceia é o prenúncio do quê? Do Novo Testamento. Jesus fala, este é o cálice do Novo Testamento. Tomai e comei em memória de mim. Mas aí o Novo Testamento, na história, começa na ressurreição de Jesus. Percebe a diferença? A pregação do reino é central nos evangelhos. Em outras palavras, o que Jesus mais ensinou foi sobre o reino de Deus. Jesus praticamente passou 3 anos falando sobre o reino de Deus. Ele passa 40 dias falando do reino de Deus. Se nós olharmos, e essa é a percepção que Lucas faz. Veja aí na sua Bíblia, vamos ler aqui Atos, que a gente até já viu nas exposições, mas é bom sempre rever. Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que? Reino de Deus. Quer dizer, Jesus passa 3 anos falando sobre o reino de Deus. Jesus passa
Depois da ressurreição, mais 40 dias, ressurreto, ao vivo e a cores, falando sobre o reino de Deus. Aí chega no versículo 6, o que eles perguntam? Aqueles, pois, que haviam se ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Como assim? Se fosse eu diria assim, gente, vocês não entenderam nada. Fiquei 3 anos com vocês, falando sobre o reino. E o que Jesus fala a respeito do reino? O reino não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não é para Israel só. Eu não vim aqui para restaurar belicamente, militarmente, politicamente o reino, como vocês estão pensando na época de Davi, na época de Salomão. Não é nada disso, gente. Jesus falou isso várias vezes, falou através de parábolas. As parábolas de Jesus é para falar sobre o reino de Deus. Jesus falou isso verbalmente, claramente, nos sermões, nos ensinos sobre o reino de Deus. Aí chega aqui, depois de tudo isso, de todo esse investimento, eles fazem essa pergunta. Eu não sei que tom que Jesus usou aqui de voz, mas me parece que foi uma resposta bastante educada, né? E aí nós aprendemos como líderes, né, que devemos sempre ter respeito e sempre sermos educados. Embora que às vezes dá vontade de falar, olha gente, espera aí, não é assim. Olha a resposta de Jesus, não vos pertence saber os tempos e as razões que o Pai vos reservou para o seu próprio poder. Lógico, Jesus sabia da limitação humana, da difícil tarefa de mudar mentalidades. Eles estavam com a estrutura mental focada em algo, e para mudar mentes, para mudar mentalidade, para mudar categorias mentais, é muito difícil. Leva-se muito tempo. Precisa ter muita paciência e perseverança para mudar mentalidades, principalmente mentalidade religiosa. Principalmente mentalidade evangélica, onde se aprende alguma coisa e aí acha que aquilo para toda a vida e às vezes o que ensino foi errado. Para mudar isso, por isso que é tão difícil tirar uma pessoa de uma seita, por mais que você mostre nas escrituras, você vai fazer uma evangelização, vai fazer uma apologética, mostra por A e B que não se deve ter a lei como fator de salvação para os adventistas, que não é necessário guardar o sábado como dia, mas como princípio de descanso semanal. Por mais que você explique que Ellen White não era, de fato, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo por questões históricas, por erros cometidos, por profecias não realizadas. Você mostra isso A mais B para um adventista. O que acontece? Só o Espírito Santo para mudar, porque vai continuar. E assim para todos os segmentos. Mudança de mente. Então Jesus sabia assim, não, tá, o Espírito Santo vai vir. Jesus aposta todas as fichas nessas pessoas. Ele ensinou, ele falou assim, um dia eles vão compreender. E de fato esse dia chega. Quando o Espírito Santo vem e eles começam a compreender. Né? O trabalho que o Espírito Santo teve para dizer para Pedro que os gentios poderiam ser cristãos. Então também, quando nós entramos agora nas parábolas, que são as parábolas de Jesus? Existem livros, estudei um semestre inteiro sobre parábolas. Fiz com conteúdo de mestrado em parábolas. E mesmo assim se tem muito a aprender com as parábolas de como interpretá-las. História que demandam de uma decisão ética da parte do ouvinte.
ao compreender e a se identificar com pontos de referência da história. O interlocutor de Jesus percebe que precisa rever o seu posicionamento e o seu comportamento. Ou seja, há duas reações, presta atenção nisso, duas reações quando Jesus fala as parábolas. E é impressionante que essas reações, elas são registradas, inclusive, pelos evangelistas. Quais são as duas reações? Do fariseu, por exemplo. O fariseu fica nervoso, ele fica com raiva, ele tem um acesso de cólera, ele quer matar Jesus. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele compreendeu, ele se viu na história. Ele fala assim, essa história está falando de mim, do meu comportamento. E ele conclui em sua própria mente o que Jesus está dizendo. Segunda reação, a reação dos humildes, a reação daqueles que querem realmente conhecer a Deus e servir a Deus. Alegria, paz, contentamento. Os semblantes mudam, tanto para um grupo como para outro. As reações são nítidas, porque a parábola tem esse objetivo. A parábola mostra, de forma figurada, o que está no coração das pessoas. A parábola foi um instrumento poderosíssimo de Jesus. E às vezes os próprios discípulos não compreendiam, precisavam de interpretação. A parábola do semeador, por exemplo. A parábola do semeador abre a porta para as demais parábolas. Por quê? Só se compreende as demais parábolas a partir da parábola do semeador. Porque Jesus fala, os corações, a semente é lançada, a semente é a mesma qualidade, tem um poder de vida. A questão não é a mensagem, a questão é o coração que recebe a mensagem. A questão não é a semente, a questão é o solo que recebe a semente. E assim se dá não só para um contexto evangelístico, no qual você fala de Jesus e as pessoas podem reagir de diversas formas, mas também, sobretudo, quando se prega palavras, quando se ensina a palavra está sendo semeada. No ensino, na pregação, inclusive no dia a dia da igreja. E aí, os corações daqueles que ouvem é que vai ter o resultado, porque a semente, de certa forma, foi lançada. É importante o esforço de traduzir as parábolas para o nosso contexto, trazendo transposições para elementos do nosso contexto, compreensível aos ouvintes atuais. É a chamada ponte histórica. Quando Jesus ensinou as parábolas, há 2000 anos atrás, naquele contexto pastoril, naquele contexto agrícola, naquele contexto de primeiro século, agora nós estamos em outro contexto. Um contexto tecnológico, um contexto de muitas nuances diferentes do primeiro século. Precisamos então fazer essa ponte, né, e trazer o conteúdo para os dias de hoje. Né? Vamos para um outro segmento literário, do gênero literário. Os livros da lei, o Pentateuco, principalmente, Gênesis também está no Pentateuco, né? Também é considerado a Torá, mas devemos compreender que Gênesis conta a história primitiva, do primeiro capítulo até o capítulo 11, a história primitiva. Do capítulo 12 até o capítulo 50, a história patriarcal. Os 50 capítulos de Gênesis. Ali está mostrando o quê? O início do princípio. Do mundo, do ser humano, da civilização, da sociedade.
Depois ele passa, então, a mostrar a história do povo escolhido ao chamar Abraão, no capítulo 12. Aí, quando nós entramos em Êxodo, começa mesmo as questões da lei, né? Que Êxodo 20 traz o quê? O decálogo, os 10 mandamentos. E aí nós temos, no conjunto, os judeus conseguiram encontrar 613 leis nesse conjunto da Torá. Também a palavra Torá no hebraico, que foi traduzida por lei, também tem outro fator que deve ser compreendido, princípio de vida. Então, mais do que uma lei para ser colocada de forma muito legalista, vamos assim dizer, é o princípio, porque dentro, você vê, dos 10 mandamentos, que esse é um fator muito importante, dentro dos 10 mandamentos existe um DNA. É um princípio de vida. Na lei de Deus tem um princípio de vida. Não apenas para obedecer sem entender e sem ver o resultado da obediência e da prática da lei, mas o que resulta dessa prática, em termos de bênçãos, em termos relacionais, em termos pactuais, dentro do contexto do Antigo Testamento. Então, apresentam os termos da aliança entre Deus e Israel, por isso que deve ser compreendido de forma pactual, Deus e Israel. Isto é, o padrão ético de Deus para o seu povo, no contexto do Antigo Testamento. As leis nunca foram meio para a salvação. O que se diz? A lei é espelho da alma. Você quer saber como está a sua vida, a sua alma, diante de Deus? A lei vai dizer. A lei é o espelho. E a lei revela algo terrível. Sabe o que a lei revela? Que nós somos pecadores. Ou seja, que nós constantemente erramos o alvo. De que padrão? Padrão de Deus. Que Deus é santo. Deus é separado. Deus eticamente perfeito. Deus moralmente perfeito. E muitas vezes nós não somos separados. Nós ainda estamos com muitas coisas do mundo. E às vezes mascaramos isso pela religião, pelo aspecto religioso. Mas a lei desmascara tudo isso. Então a lei é espelho, aquilo mostra como está a nossa alma. As leis nunca foram meio para a salvação, a qual sempre foi pela fé. É isso que Paulo diz, pela fé. Hebreus vai dizer, pela fé. Fundamentada no sacrifício de Jesus. Sacrifício para o qual os ritos da lei apontam. Então, é um absurdo pegar símbolos do Antigo Testamento como fator de culto. Não entendeu essa dinâmica, essa questão de tempo literário, de tempo, contexto. E você fala assim, mas como que... Está lá em Hebreus. Hebreus vai dizer. Quer entender Levítico? Leia Hebreus. Quer entender como se deve se aplicar todas as questões do Antigo Testamento, os tipos do Antigo Testamento, as figuras do Antigo Testamento, as festas do Antigo Testamento? Vai lá para Hebreus. Porque Hebreus vai dizer assim, olha, todas as figuras do Antigo Testamento apontam para quem? Para Cristo. Cristo é o nosso sábado. Quando se fala a respeito da guarda do sábado. Só devem ser tomadas como normativos para hoje os aspectos fundamentais da lei, que foram renovados na nova aliança, isto é, retomados e redefinidos por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a jurisprudência da lei.
Jesus redefine, refigura, ele vai dar significado. Como que eu posso entender o DNA, o princípio dos 10 mandamentos? Vai para o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a jurisprudência da lei. Quantos dos 10 mandamentos Jesus reconfigurou e trouxe para a prática cristã? Quantos? Dos 10. Sim, ele resumiu, né? Os 5 primeiros, relação a Deus, amar a Deus. Os 5 últimos, relacionamento com o ser humano. Né? Então, ok? E é interessante que, assim, vocês vão amar os outros não como vocês amam a si mesmos. Até para não dar brecha. Porque eu falo assim, não me amo, então não vou amar ninguém. Só que isso é uma tendência humana. Já percebeu o seguinte, as pessoas mal amadas têm dificuldade de amar. Mas Jesus vai dizer assim, vocês vão amar como eu vos amei, né? E vocês vão amar a Deus, o próximo, né? Como vocês amam a Deus. Mas como eu vos amei, que é o padrão, né? Vocês vão amar a Deus como eu amo a Deus. Vocês vão amar o próximo como eu demonstrei que eu amo o próximo. Agora, interessante, ele não faz isso com o sábado. Ele não coloca o sábado como prática. Ele coloca o sábado como princípio. O princípio do quê? Em 7 dias, você tira um para descanso. Conversando com o médico adventista, eu falei assim, olha, peraí, o pastor de vocês não vai para o céu, nesse padrão. Porque o dia que o pastor adventista mais trabalha é no domingo. Aliás, no sábado. Nós, pastores, né, trabalhamos mais no domingo, vamos assim dizer. Que tem maior fluxo de atividade, enfim. E para os pastores, a maioria dos pastores evangélicos, que dedicam tempo integral, o dia de descanso é na segunda-feira, geralmente. E eu falei, e para o pastor adventista, como que é? Se está trabalhando no sábado. Então não está guardando a lei. Se é nesse padrão. E quantos de vocês foram circuncidados? Vocês, homens adventistas? Não, então peraí. Tá alguma coisa não está batendo aqui. Né? Outro gênero. Nos 6 minutos que nós temos. Outro gênero. Profecia. Oráculos de Deus. Isto é, palavras, mensagens dadas pelo próprio Deus ao povo. Não necessariamente predição do futuro. Serviam como mediação do cumprimento da aliança. O profeta encorajava o cumprimento da aliança e alertava quanto à desobediência. Então, qual a diferença entre profeta e sacerdote? O profeta é a boca de Deus para com o povo. Tá? É a voz de Deus, é por isso que é oráculo. Por isso que os profetas, eles vão dizer assim diz o Senhor. O profeta, ele era encorajado por Deus, ele invadia o palácio, chegava diante do rei, apontava o dedo no nariz do rei e dizia assim diz o Senhor. Virava as costas e ia embora. E não era predição, lógico, nós temos 4 tipos de profecias no Antigo Testamento. Primeiro tipo de profecia, messiânica. Mais de 300 e tantas profecias. Que se cumpriram na pessoa de Jesus. Por isso que são messiânicas. Segundo tipo de profecia, escatológicas. Escatológicas tem a ver com o futuro de Israel na profecia do Antigo Testamento. Ok? Então está falando do futuro de Israel. A profecia contextual eram profecias
que iam se cumprir no seu contexto histórico ou logo após o seu contexto histórico. Quarto tipo de profecia, apocalíptica. Apocalíptica tem a ver com o futuro das nações. Essa é a diferença entre, no Antigo Testamento, entre profecia escatológica e profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica tem a ver com a invasão de Deus no mundo para romper com o pecado, para extinguir o pecado. E muitas vezes essa ação apocalíptica envolve o ser humano, porque é o ser humano que está produzindo o pecado. Então tem a ver com a ação de anjos, tem a ver com... Por isso que diz Apocalipse, né? Apocalipse, que embora a palavra Apocalipse seja revelação, mas por que se foi colocado nesse contexto do último livro do Novo Testamento, Apocalipse? Por que foi colocado esse nome? Por conta de um movimento apocalíptico que começa no Antigo Testamento, na época do exílio babilônico. Então nós temos quantos profetas na Bíblia? Quantos livros de profecia? Tanã. Novo Testamento. Não, de profecia, que é o de Apocalipse. Mas não só Apocalipse, depois nós vamos falar de Apocalipse. Mas 17 livros proféticos, certo? 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Não é que era o mais alto ou era mais baixo, é que o número de páginas, de conteúdo descrito, ok? Então você pega Isaías tem 66 capítulos, não é isso? 66 capítulos. Você tem Jeremias, que tem um monte de capítulo, né? Então são os livros mais que tem mais volumosos e que tiveram mais... O profeta teve mais tempo de exercício profético. Isaías teve um tempo longo, um ministério longo. Jeremias teve um ministério longo, né? Então, foram acontecendo coisas, no seu contexto ele foi escrevendo, ele foi profetizando, né? Então, olha só, desses 17 profetas, 11 profetas estão antes do exílio babilônico. O divisor de águas da cronologia de profecia no Antigo Testamento é o exílio babilônico. Quando aconteceu o exílio babilônico? 586 a.C. Quando aconteceu a invasão da Síria? 722 a.C. Então, primeiro se cumpre a profecia para Israel. Lembrando que nessa época o reino de Israel foi dividido, o povo de Deus foi dividido entre Israel e Judá. Então Israel, capital Samaria, 19 reis, chega em 722, aniquilados. O sistema geopolítico de invasão da Síria era diferente da Babilônia. A Babilônia já tem uma visão diferente, ele quer influenciar as nações trazendo a cultura babilônica. E como se introduz a cultura babilônica? Pega os mais jovens, leva para a Babilônia e eles vão aprender a cultura babilônica. Ok? Então eles são conquistados de forma bélica, militarmente, e são conquistados também a nível de pensamento. Depois Alexandre o Grande vai fazer isso também. Mas então eles são levados para o cativeiro, 586, que é o divisor de águas da cronologia. Então, 11 profetas antes do cativeiro babilônico. 3 profetas durante o exílio e 3 livros proféticos depois do exílio babilônico. No total dá quanto? 17. Conta simples. Lógico, irmãos, isso tudo vai cair na prova depois. Não se preocupe, que o Espírito Santo vai lembrar. Só que não. Lembra aquilo que é necessário para a pregação da palavra, né? Mas por que toda essa informação? Exatamente para poder compreender a Bíblia de forma mais assertiva. Então, esse conhecimento é importantíssimo. Mas deixa que os pastores façam isso, deixa que os missionários façam isso, deixa que os teólogos façam. Não, irmãos.
Todos nós devemos estudar, se aprofundar, crescer, amadurecer biblicamente, porque quanto maior o instrumento, quanto maior afiado o instrumento, melhor será usado na mão de Deus. Porque nesse aprofundamento bíblico, né, eu achei interessante um membro da igreja falar assim, eu sou biblicista, né, falando para uma outra pessoa. Achei interessante sou biblicista, né? Então, somos igreja bíblica, né? Então, Bíblia e tudo que se refere à Bíblia deve estar no nosso DNA como igreja, né? A igreja bíblica conhece a Bíblia. Vamos lá na igreja bíblica porque eles conhecem a Bíblia. Que eles ensinam a Bíblia. Isso vai se dar na percepção, só aqui não, no dia a dia. Quando você tiver a oportunidade do Espírito Santo, porque quando você se prepara adequadamente, o Espírito Santo vai te dar a oportunidade para você falar de forma mais aprofundada. Muito bem. Então, prosseguindo aqui, a aplicabilidade dos oráculos do contexto atual é proporcional à semelhança com o contexto original, assim como nas cartas, encontrando um contexto atual semelhante ao dos receptores originais da profecia. Esta se aplica da mesma forma a esse contexto atual. Ou seja, a aplicabilidade da profecia, ela só se dá quando você tem um contexto semelhante ao contexto histórico do profeta. Então, qual foi o combustível da ação profética antes do cativeiro babilônico? A monarquia. Os profetas, a maioria deles, falavam aos reis. Consequentemente, ao povo. Mas as profecias se dirigiam aos reis. Só até o cativeiro, porque depois do cativeiro não tem mais rei. Não tem mais rei do povo de Judá, do povo de Israel. Mas aí a profecia passa a ser para quem? Para o imperador. Para Nabucodonosor, por exemplo. E para outros governantes que vêm na sequência. Da mesma forma, a igreja ela se torna voz profética quando encontra um comandante, um líder político que está fazendo o mesmo que os reis de Israel e de Judá, ou como os imperadores dos reinos maiores, que não são do povo de Israel. Então, sim, você aplica a profecia de lá para cá, no contexto semelhante. Ok? Travou? Foi. Salmos. Coletânea de orações e hinos, texto poético, emotivo, não proporcional, proposicional. Lógico. A linguagem dos salmos não é logicamente precisa, mas sim cheia de recursos de linguagem próprios da poesia hebraica, que facilitavam sua memorização e transmissão oral entre os hebreus. Linguagem poética. Poesia, qual poesia? Poesia brasileira? Poesia americana? Não. Poesia hebraica, que tem uma característica especial. Né? Então, tem salmos que é muito fácil compreender. Outros precisam entender esse tipo literário. Né? Por exemplo, tem outros fatores importantes também, é que nos salmos você tem fatores geográficos e fatores de tempo. Um exemplo, Salmo 126.
Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. Os nossos lábios se encheram de canções. Até entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. De 1 a 3. Ali está falando o quê? Da volta do cativeiro. Então, é um fator, o quê? De tempo, de acontecimento. Quem não compreende isso, não compreendeu os Salmos. No versículo 4, nesse Salmo em particular, no versículo 4, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura-nos como as torrentes do Negueb. Aí vem o fator o quê? Geográfico único do norte ali da Palestina. É um fenômeno que acontece de tempos em tempos, que é o desgelo das montanhas, que faz uma torrente de água que lambe uma parte semidesértica e a transforma em um jardim maravilhoso. Então, o que o salmista está orando? Senhor, restaura como acontece nesse fator tal, minha vida. Aí, então você tem passado, de 1 a 3, você tem o presente, no versículo 4, e você tem o futuro, no 5 e 6. Né? Então, os salmos podem nos ajudar a pensar a adoração a Deus e a expressão de nossas emoções perante Deus. Nós encontramos nos salmos todas as emoções humanas. Vão dizer que os salmos é o divã de Deus. Que os salmos é uma literatura psicoteológica. Teológica da psicologia. Que ali nós encontramos a psique humana. A psique humana que se vê em depressão, que se vê com medo, que se vê com uma série de situações pelas quais é a experiência do ser humano, mas como então o ser humano reage, né? E como que uma patologia emocional se transforma em adoração, se transforma em prática de oração, aonde a cura da alma está no altar de Deus, onde a cura das mazelas dos sentimentos humanos está na adoração, na oração, na vida com Deus, que só a vida com Deus preenche e nos dá significado de vida e que resolve as nossas mazelas emocionais, como depressão, como ansiedade, como medo e outras mazelas do sentimento humano. Então é um livro maravilhoso. Aqueles que encontram e vão com essa perspectiva de leitura e de estudo do livro de Salmos, se resolvem. Porque vai encontrar um salmo entre os 150 que vai falar profundamente ao seu coração. Que vai dizer, gente, mas aqui, ó, esse salmo está falando da minha vida agora em termos de emoções, em termos de compreensão do ser humano. E aí nós vamos aprender como que Davi, que foi o que mais escreveu e que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E por que esse título, o homem segundo o coração de Deus? Por mais pecador que ele fosse, se tornou, mas ele resolvia suas questões, inclusive do pecado, diante de Deus. Não foi perfeito, teve uma família destruída por conta do seu pecado, e Deus e a Bíblia não esconde isso, e ele nem esconde isso. Salmo 32 vai falar sobre isso. Ele abre o coração e isso se transforma em algo público. Porque já foi público por Natan, diante dele e diante do registro histórico. Mas ele conseguiu, então, encontrar em Deus, inclusive, o perdão para pecados terríveis. E assim a gente podia falar muito sobre Salmos e outras partes da Bíblia. Nosso tempo já foi. Nós vamos ter mais algum outro momento? Podemos?
Você vê que bastante coisa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui nos Salmos, eu vou abrir para perguntas, se houver, a gente tenta responder, se não houver, então a gente termina e a gente vai se preparar para o culto, ok? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu dou uma olhada para mim nessa palavra jurisprudência. Tá, ok. Jurisprudência tem a ver com uma compreensão mais aprofundada de de uma determinada lei. Por exemplo, nós temos alguns instrumentos como o Supremo Tribunal, né, que vai fazer uma análise segundo, né, o contexto de uma determinada lei. Né? Geralmente, se coloca na atual civilização que as leis de um país elas estejam sob a compreensão da sua carta maior. Qual é a carta maior de uma civilização? A Constituição. Ou seja, o Supremo Tribunal deve estar submisso à Constituição do país. Ponto. No que diz respeito à Bíblia, a jurisprudência ela diz o seguinte, que uma determinada lei do Antigo Testamento ela deve estar submissa à carta maior que é a Bíblia. Por isso se diz que não é um versículo que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta um versículo. Ok? E o maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia e Jesus Cristo, quando ele diz, principalmente o Sermão do Monte, por isso que se diz que a compreensão melhor sobre a lei está reconfigurada ou melhor avaliada ou de forma mais assertiva através dos ensinos de Jesus Cristo. Por isso que se diz também que Jesus Cristo é a jurisprudência da lei. Porque toda lei converge à revelação de Jesus Cristo. Uma lei estabelecida. Sim, uma lei estabelecida, exato. E no Antigo Testamento, né? Por isso que quando no embate que Jesus tem com os especialistas da lei, ou seja, Jesus ele tem um embate com pessoas que estudaram minuciosamente os detalhes, vírgulas, só que de uma forma equivocada. Por quê? Porque eles estavam sendo muito legalistas e literais dentro de um determinado mandamento até, e lei, sem entender o contexto e a vontade de Deus para aquela lei. Estava dando só o rito e não estava Exato. o rito que queria expor. Que é o que depois Malaquias vai falar que misericórdia se quer no local. Exato. E até com o fator de autoridade, a própria palavra de Jesus, mas ele se baseia também nos profetas, que é a revelação de Deus. Então ele cita também profetas para dizer, olha, os profetas estão dizendo assim. Os profetas entenderam, vocês não entenderam. Vocês mataram os profetas porque vocês não aceitaram o que os profetas fizeram. Mas os profetas foram enviados por Deus. Os profetas são boca de Deus. Lembra que eu falei qual a diferença entre profeta e sacerdote? Profeta é a voz de Deus para com o povo e o sacerdote é a voz do povo para com Deus, na intercessão. Ok? Então, o profeta é a voz de Deus para com o povo na profecia, e o sacerdote é a voz do povo para com Deus na intercessão, na oração. Ok? Sim? Profeta, no caso, é o pastor, né? No caso. E o sacerdote é a família, né? O chefe da família, no caso. Tá, ok. Ok, vamos lá. 1 Coríntios 14, 3 vai dizer que a profecia tem 3 finalidades. Vamos ler o texto rapidamente? 1 Coríntios 14, 3. Você está perguntando antes ou depois do qual Antigo Testamento ou Novo Testamento? O Novo Testamento. Ela falou dos pastores, né, como profetas, é isso que você perguntou? Tá, então vai dizer assim, ó, 14, 3, 1 Coríntios.
Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 3 finalidades da... Então, por que se diz que o pastor é o profeta? Porque o pastor tem a prerrogativa do púlpito, do ensino, né? Ele é responsável pelo culto, pelo ensino, pela direção doutrinária, né? Então ele está trazendo o quê? Exortação, edificação, exortação e consolação. Agora, todos aqueles que pregam a palavra são profetas. Não assim do contexto do Antigo Testamento, né? No contexto de ser o quê? Anunciador da palavra. Quem anuncia a palavra com essas 3 finalidades é um profeta. Pastor, mas agora ele exerce a função dos apóstolos. Quem? Pastor. Então, vamos lá para o... Não existe mais, ele continua com a palavra de Jesus. E é isso. Tá, vamos ver o que a Bíblia diz. Efésios 4. Efésios capítulo 4, vai dizer assim, ó, versículo 11. E eles, ou seja, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Não dá tempo de explicar cada um dos itens, mas o apóstolo, segundo o Novo Testamento, é o missionário. Porque é a correlação da palavra. O apóstolo, você tem os 12 a nível de ofício, nós vamos separar ofício, dom e realização. Ok? Então aqui ele deu uns para apóstolo. Quem é o apóstolo? É aquele que é o pioneiro. É a pessoa que vai e começa uma igreja. Né? Ele não deve ter o título de apóstolo, ele deve exercer essa função de plantar igrejas. É um missionário. Tá? E aí vem os demais itens. Você vê que pastores e doutores, ou pastores e mestres, pastor mestre, que é a melhor tradução, né? Porque todo pastor deve ser um mestre, o que ensina, né? Dentro do pastorear, se pastoreia através do ensino da palavra. Também. Ok, temos mais perguntas, senão nós vamos encerrar. Deixamos um pouquinho para quero mais na próxima aula.